É isso aí, devoto! Estamos ao vivo aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Gerencianet, o banco digital do empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gastos e um clube de associados com uma rede ampla de descontos para você. E agora temos a melhor opção de todas. Senhoras e senhores, não cobramos taxa na emissão de boleto. Sabe a economia que é isso? Você tem ideia do quanto você economiza por mês com essa situação? E se você passa isso para o seu cliente, André, não tem essa preocupação, eu passo pro meu cliente, então economia para o seu cliente. A Gerencianet é assim, um banco digital feito para você. Isso, PetBet, aqui você ganha muito mais. Afinal de contas, a nossa ODD é a maior do mercado. E se você utilizar a aba promoções, você ganha mais 10% em qualquer depósito. A PetBet é sensacional. Não perca essa oportunidade, o link encontra na descrição desse vídeo e só entrar www.spetbet.com.br. E ó, quer fazer grana extra? Tá apertado? Tá precisando de fazer um capilé? Então conheça o Lobo da Bet. Senhoras e senhores, somos uma banca esportiva especializada, né, que vai te dar todas as dicas do esporte para você fazer aquela grana extra. Então como é que funciona? Você entra aqui, baixa aqui, né, cadastra-se, tá aqui o link na descrição, e aí, meu amigo, você vai estar lá no grupo de Telegram. Todo dia nós vamos mandar as dicas para você, e você vai fazendo, sacou? Chegou a dica, fez. Chegou a dica, fez. Ou seja, você não fica horas e horas tendo que trabalhar, não é aquele seu segundo trabalho que você perde muito tempo da sua vida, não. Você perde no total do dia, se estourar 15 minutos é muito. Então não perde tempo, não. O Lobo da Bet tá com o link na descrição para você fazer uma renda extra de verdade. Vamos falar de Galo e hoje é único, né? Valor assustador, valor gigantesco em contratações para 2023. Senhoras e senhores, enquanto os outros canais apenas contam para você os valores e tal, Rap Show vai poder ilustrar, mostrar e detalhar a situação, porque algumas pessoas estão passando um valor errado, outras pessoas não estão sabendo explicar o que está acontecendo. Bom, o Galo vai virar SAF, e dentro do estudo da SAF, para vocês verem como é que a questão da SAF está toda adiantada, o Galo já separou uma verba para ser investimento em contratações. E quando você olha, tá aqui na tela, né? Investimento 5.1, descrição, futebol profissional, 127.731.000. Categoria de base, 37.725.000. Então vamos para o primeiro ponto. Não quer dizer que desse total dá 165.456.000. Então vamos aos fatos. Primeira coisa, 127.731.000. Isso não quer dizer que o investimento todo em contratação de jogadores. Pode ser em equipamento, pode ter uma divisãozinha ali. Mas vamos colocar que esse dinheiro seja todo para jogadores. Eu fiz aqui a pesquisa em euro para ver quanto que dá. Senhoras e senhores, se você pegar esse valor em euro, você terá 23.448.000 euros em contratações. E por que eu gosto de sempre chamar a sua atenção para o euro? Porque é a moeda corrente do futebol. Muitas vezes você negocia em dólar também, mas a grande maioria das vezes você faz negócios em euros para você ter uma média e você balizar o quanto que seu elenco vale. E aí, perguntaram, mas isso dá para contratar? Dá para fazer legal? Gente, olha que interessante. Separei aqui para vocês o que eu fiz aqui, ó, no campinho do Transfer Market. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, no meu campinho, e aqui vai dar para vocês verem quanto vale cada jogador hoje titular do Galo, tá? Então vamos lá. Everson, 2,5 milhões de euros. Gemerson, 2 milhões de euros. Natan, tô colocando aqui porque o Alonso foi embora, né, gente? O Hever, ele é titular, mas nessa reta final, mas eu acho que não será com o Kudê. 7 milhões de euros. Guga, 5 milhões de euros. Arana, 14 milhões de euros. Lembrando que tudo isso pelo site Transfer Market, tá, gente? Jair, 5 milhões e meio de euros. Alan, 6 milhões e meio de euros. Zaratio, 14 milhões. Pavon, 5 milhões. Hulk, 2 milhões e meio. Keno, 1 milhão e 800 mil euros. Olha o time reserva do Galo hoje, quanto que vale. Ah, e o time titular, ó, tem um valor total de 65 milhões e 800 mil euros. Já o time aqui, o reserva, né? Nós temos aqui o Rafael, avaliado em 450 mil euros, Rabelo em 3 milhões de euros, Hever, 250 mil euros, Mariano em 300 mil euros, Dodô em 800 mil euros, Otávio, 6 milhões de euros, Nath, 4 milhões de euros, Vargas, 1 milhão e 800 mil euros, Ademir, 4 milhões e meio de euros, Kardec,
800 mil euros. Rubens, 4 milhões de euros, tá? Valor total do time reserva do Galo, 25 milhões e 900. Então, se você calcular, diante do que eu mostrei aqui pra você, você consegue comprar um time reserva inteiro pro Atlético. Agora, vamos analisar a formação que deve ser, deixa eu jogar aqui na tela pra vocês, a implantada. Vocês sabem muito bem que o nosso técnico atual joga com 2 centroavantes, ele joga com uma linha de 3 aqui atrás, tá certo? Né? Ele joga desse jeito aqui e com volante aqui na frente e com uma linha de 3 aqui. Ele joga assim. Então, pelo que eu estou sabendo, né, ele quer um lateral esquerdo, porque o Dodô ele não considera, então vamos sacar aqui o Arana por enquanto, só para você entender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Sacado o Arana. Ele quer um zagueiro de velocidade, deixa eu sacar o Natan. Vai, Natan, vai embora. Natan sacado. Vamos manter o lateral direito. Eu tenho informação que ele quer um lateral direito, mas vou manter por enquanto. Ele quer um outro centroavante. Saca o Pavon, né? E ele quer mais um meia, né? Saca aqui o Jair. Então, se ele quer isso, e ele quer contratar para 1, 2, 3, 4, 5 posições, seria aqui o lateral de esquerdo, 1. O segundo zagueiro, 2. Né? Um ponta, um meia aqui, 3. E um atacante, 4. Se eu pegar 23 milhões de euros e dividir por 4, senhoras e senhores, eu estou falando que nós temos aí 5 milhões 750 mil euros para contratação. Aí eu vou te dar exemplos interessantes de como que esse dinheiro dá e sobra para você contratar em alto nível. O Arana chegou por 5 milhões de euros. Então imagine que você vai contratar um lateral. Você consegue. O Alan, que hoje é titular no Atlético, que deve ser titular também, apesar de não estar no melhor das suas fases, com o Kudê, ele custou 3 milhões de euros. 3 milhões e meio. Então nós estamos falando aqui de 5 milhões mais 3 milhões e meio. Vou jogar para cima. Nós já estamos em 8 milhões e meio de euros. Você acha um bom meio campo por 5 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, já chegamos em 13 milhões de euros. E você acha um atacante bom nível por 5 milhões de euros. Ou seja, você gastaria 18 milhões e meio. Dos 23,5 que tem, sobra muita grana. Então, gente, 18,5 menos 23,5, nós estamos aqui ainda sobra 5 milhões de euros. Então, o que eu estou tentando demonstrar para vocês aqui é que nós temos espaço para fazer excelentes contratações. E tá, gente? E conforme eu expliquei pra vocês aqui, e tá aqui, né? Isso daqui eu não acredito que seja usado por inteiro para a contratação de jogadores. Imagino que vai ser bem menos, mas é uma realidade já trabalhada. Acredito eu que o Atlético vai fazer grandes investimentos e acredito ainda que alguns jogadores virão na forma de escambo, troca mesmo. Vai um pra lá, vai Natan e Johan pro Inter e vem um Edemilson. Eu acho que o Atlético vai trabalhar muito esse tipo de negociação. Esse é o caminho que o Atlético deve traçar em alguns setores. E olha, quando eu for fazer o vídeo aqui da montagem do elenco atleticano, que eu vou fazer esse vídeo nesse canal, que eu acho bem importante pra gente traçar aqui dentro do que o... Porque teoricamente, dentro do que o Kudê quer, o Atlético ele não tem todos os jogadores. Por exemplo, como o Arana tá fora, ele precisa de um outro lateral forte que tem ida e volta. Não acredito que vão manter o Guga para fazer isso, que o Guga não dá conta. Acredito que ele vai querer um lateral direito. Então você vai ter mais um lateral direito que vai e volta para poder articular isso. Com a vinda do Edenilson, você já tem... Eu tenho a seguinte informação, vamos lá. Que ele queria um lateral direito, que o Atlético queria um lateral direito. Mas agora parece que o Kudê quer um lateral esquerdo, um segundo zagueiro, um meia armador e um atacante. Coloque aí o lateral direito também que ele vai querer. Então eu entendo que ele vai querer 2 laterais, um zagueiro, um meia e um atacante. E que com isso ele vai se satisfazer. Ele vai ficar satisfeito com o que ele tem. Até porque na zaga você tem Gemerson, Natan e Hever, você só precisa de mais um zagueiro. O de velocidade, o Adonis Frias é um nome. Ou seja, dá para você trabalhar com muito mais tranquilidade o elenco atleticano. Então parem para pensar. Hoje... O elenco do Atlético, você tem o Everson no gol, você tem o Gemerson, aí você precisa de um lateral direito, contratação. Aí você tem o Gemerson, você tem o Arana, você vai contratar um lateral esquerdo para suplência, mas você tem o Arana. No meio de campo, você tem o Alan, que ele deve ser o volantão fixo que ele vai manter, deve ser o Alan. Eu acho que ele vai jogar de Nacho, Zaratio, e ele quer um meio armador, mas meio armador é a coisa mais difícil do mundo para achar. Hulk e um centroavante. Agora, olha o tanto de nome que sobra. Sobra Kardec, sobra Sacha, sobra Vargas, sobra Keno, sobra Ademir, você tem 5 para 2 posições, e aí você pode ter os 2 reservas, você não vai ter 3 terceiros reserva de altíssimo nível, no máximo você vai ter 2, 1,
Você vai ter um. Então você vai ter jogador para negociar, você vai ter espaço para fazer negócio dentro do Atlético. Então o Atlético tá num caminho bom pra caramba. Gente, aproveita e compra a minha rifa, me dá uma moralzinha. Por apenas R$10, nós estamos mal nas vendas. E olha pra você ver, R$10 você concorre a 2 camisas oficiais do Galo. Então se você puder me dar aquela moral, poder me dar ajuda aí concorrendo na minha rifa, eu vou agradecer demais. Por apenas R$10. Você paga no Pix, aqui no site mesmo. Não tem erro, o link está na descrição. Bom, então agora eu acho que vocês estão bem entendidos de como é que vai funcionar isso daí. Não coloquem o valor de 127 milhões para contratação, não deve ser isso. Deve ser menos que isso, né? Porque tem investimentos em equipamentos que devem ser feitos. Eu acho que isso tudo tá dentro dessa situação. Porque, por exemplo, o Galo não vai gastar 37 milhões contratando jogador para base. Então eu acho que o caminho do Atlético está sendo bem traçado. Vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Meu muito obrigado, fique com Deus e tamo junto. Tchau!